banco de reservas o Palmeiras tem jogadores, e em grande maioria que são bagres, é porque de fato são. É indefensável, é injustificável saca o Veiga para colocar Atuesta, colocar Breno Lopes, que foi um dos maiores acasos da história do futebol, aquele gol de cabeça dele da Libertadores, ótimo, parabéns, legal, mas fora. É nessas partidas que você vai perceber a questão do elenco do Palmeiras, das duas baixas que eu tenho falado aqui sempre, que ninguém perde impunemente. O Gustavo Scarpa, melhor jogador do brasileiro, e o Danilo. Eu adoraria que a minha cachorra gostasse tanto de mim como ele gosta do Atuesta e do Breno Lopes. O Breno Lopes tem uma baita história, espero, torço de coração mesmo que a Atuesta a faça no Palmeiras. Galera, o Facincani ficou revoltado aí, ficou pistola por conta da partida de ontem contra o Corinthians, principalmente ali após as substituições do Abel Ferreira, as escolhas para a partida de ontem contra o Corinthians. Ali no segundo tempo, o Abel tirou o Hendrick, colocou o Breno Lopes, ele que sempre estava colocando o Giovani, mas ontem ele só colocou o Giovani ali no finalzinho da partida, colocou o Breno Lopes, colocou o Atuesta e o Jailson, que são jogadores que a torcida pega bastante no pé aí, o Jailson principalmente, até agora não jogou nada no Palmeiras, o Atuesta também não jogou nada no Palmeiras ainda, e o Facincani ficou aqui revoltado com as escolhas do Abel Ferreira. Eu preparei aqui um vídeo para vocês, bem legal, tem aqui o Mauro Betting também, falando da partida de ontem contra o Corinthians, créditos ao canal oficial da Placar TV e também ao canal da Jovem Pan Esportes. Você que é torcedor do Verdão, já chega deixando o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa aí o sino das notificações para você estar recebendo aí no seu celular todas as notícias do Palmeiras. Eu posto vídeo aqui diariamente com notícias e informações, notícias do dia a dia do Palmeiras, no pré-jogo, no pós-jogo. Então se inscreva, ativa o sino. E você deixando o like também é uma forma de você ajudar o nosso trabalho e o YouTube entregar o conteúdo para mais pessoas. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Falou do bom resultado, falou da reação do Palmeiras, da capacidade, Facincani, mas agora vamos falar do que o Abel fez de errado. Eu realmente tive essa impressão de que ele substituiu errado no segundo tempo, quando o Palmeiras estava controlando o jogo. Arrebentou com o time. Só isso. Eu concordo com o Facincani. Arrebentou com o time, falou e não explicou um monte de besteira que fez. Abel, a torcida tem razão. Pela primeira vez publicamente eu vou dizer isso. Quando a torcida vem a público dizer que no banco de reservas o Palmeiras tem jogadores, e em grande maioria que são bagres, é porque de fato são. É indefensável, é injustificável a teimosia chata, a insistência no erro. Abel, você que é um genial técnico de futebol, na minha visão, maior da Sociedade Esportiva Palmeiras, na América do Sul, um referencial no Brasil. Você tem todos os créditos e sempre vai merecer todos os elogios pelas vitórias virtuosas que você deu ao Palmeiras, em especial títulos. Você é o grande responsável pelo torcedor do Palmeiras acordar sempre feliz nesses últimos tempos. Mas você é um ser humano e você também teima e erra insistentemente com jogadores que não têm a capacidade de vestir a camisa do Palmeiras. Chega, Abel, de Atuesta, Jailson, Breno Lopes, ou Navarro, ou Tabata. Chega, esses caras atrapalham o time. Porque uma coisa é cobrar, como eu próprio fazia, de jogadores como o Rony, o Zé Rafael, o Mike, Marcos Rocha, etc, desses últimos, Luan. Por quê? Porque esses caras, antes de chegar ao Palmeiras, eles jogaram bem. Mas quando eles estavam no Palmeiras, jogando mal, a cobrança era: por que vocês não são aqueles caras que justificaram o investimento ao Palmeiras? Diferente desses outros, que não eram sequer coadjuvantes de equipes por onde passavam. Eles eram mais um onde estavam. E o Palmeiras vai e contrata valorizando esses caras num total de 125 milhões em atletas que não têm condição de pisar em campo. Então, Abel, não é justificar o investimento colocando o cara ruim para jogar. O que você tem que fazer é, no treino, no dia a dia, mostrar para a diretoria que esses caras não têm condição, porque se o cara treinar mal, ele vai jogar mal. E se ele é ruim no jogo, ele vai ser ruim em qualquer possibilidade. Não tem evolução para jogador ruim, Abel.
O Giovani ontem ter sido quarta opção de entrada no Palmeiras, sabendo que é um garoto que tem tiro personalidade, entrado com... Ele foi o último que entrou, né? Um dos últimos, ele e o Vanderlão, um absurdo. Um absurdo, Abel, que maluquice é essa? Já que é pra tirar o Endrick, que tava muito bem, assim como o Veiga, Endrick então sai, entra o Giovani. Claro, aí você joga o Rony por dentro e você mantém o Palmeiras com a estrutura. Agora, você tira o Endrick, que foi invertido de lado com o Dudu, que tava apanhando no Fagner, literalmente, taticamente falando, tá? E o Endrick começa a forçar jogo, ganhar jogada, o Fagner começando a ter problema, e olha que ele fez um grande jogo, tanto o Fagner como o Fábio Santos do Corinthians, jogaram demais ontem. E aí, no momento que o Palmeiras começa a dar essa canseira, saca o Endrick, o meio campo do Corinthians estava cansado, o Rafael Veiga jogando o sol, saca o Veiga pra colocar a Tuesta, colocar Breno Lopes, que foi um dos maiores acasos da história do futebol, aquele gol de cabeça dele da Libertadores, ótimo, parabéns, legal, mas fora. Se você não tem ambição de querer evoluir depois daquele gol, fora. Obrigado, tá na história, mas um abraço pro Gaiteiro. Sabe? Gabriel Menino tava mal no segundo tempo. Então saca o Gabriel Menino? Se não tem o Fabinho pra entrar, que deveria entrar porque é outro menino bom da base, então faz o seguinte, vou colocar o Luan como o volante, como já entrou e entrou bem, que pelo menos em relação ao Jailson, o Luan tem duas vantagens. Ele tem bom passe e ele é alto. Podia fazer um terceiro mas zagueiro. Aí o cara tem o Jailson no banco. Não, o Jailson é horroroso. Mas é O Jailson é aquele horroroso. tipo de jogador que a gente comentava aqui ontem, né, Que quando entra... Que rouba a bola e não sabe o que fazer com a bola quando consegue roubá-la. Quando consegue. Renato Augusto ontem já cansado no fim do jogo, deu dois piques em cima do Jailson que deu vergonha. Vergonha. Virou de bumbum. Virou de bumbum na hora do gol de empate do Corinthians. Jogador volante defensivo que vira de bumbum não tem condição de jogar. Que tem medo de tomar bolada, amigo, vai embora. Chega. Então assim, com todo o respeito ontem, Abel, você, repito, tem todos os méritos, você sabe o quanto que eu respeito você, quanto que eu adoro o seu trabalho, enfim, a gratidão que o torcedor do Palmeiras tem a você. Mas você é um ser humano e todo ser humano é passível de erro. Ontem, você enterrou a chance do Palmeiras de ganhar o jogo e que estava na mão no momento que você fez esse bando de atrocidade dentro de campo. Bernardo, eu lamento muito que você vai concordar com tudo que o Facincani falou. Boa E eu parte também do lamento que. Eu tô lamentando por mim, que eu também concordo com tudo que ele falou. Alguma coisa de errado está acontecendo no universo. Eu acho que Mas não tem muito a manda ver. acrescentar, não. Não, mas acrescenta também. Então, assim, Acha alguma bobagem que ele falou? Eu só acho, eu discordo do Facincani quando ele fala assim, não pode botar esses jogadores. Esses são os jogadores que ele tem, tá? Ele tem esses caras, Facincani. Queira ou não, aí a culpa pode ser de outra pessoa. E a gente sabe quem é, né? Pelas contratações que faz também, e tal. quem aprova Mas também, eu né? acho que ele mexeu mal no time. E a gente pode falar que ele mexeu mal no time? Acho que sim, não Né? sei. É o seu Deus. Uma Facincani. pergunta, Bernardo. Você é obrigado a fazer 5 substituições num jogo? Não necessariamente. O Guardiola já terminou o jogo sem fazer nenhuma Exato. alteração. Mas precisa saber o estado físico desses caras, né? Agora, tudo bem. Vamos admitir que, por um acaso, o glorioso Endrick não tem a condição de aguentar os 90 minutos, 90 e poucos minutos, blá, 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 até porque o campo estava muito pesado, sobretudo no primeiro tempo. A alteração era a entrada do Giovani, Claro. não do Breno Lopes. Quando ele colocou o Breno Lopes, eu Isso falei, foi "Que meio que ele inexplicável quer?" mesmo, né? Você Claro tendo que um ele jogador queria como esse forçar um Giovani. jogo ali pelo lado esquerdo, mas assim, Você força com o o cara é Giovani. errado, você força com o Giovani. Ou então coloca o Giovani, Ele virou de costas mesmo. troca lá, de lado com o Dudu, bota o Giovani jogando no lado direito, o Dudu no lado esquerdo, né? Ele poderia ter feito isso. Então ele errou. Mas isso, pra mim, não apaga a bela atuação do Corinthians em boa parte do jogo. Eu lamento pelas alterações e lamento pelo torcedor do Palmeiras pelas alterações, porque elas foram feitas no momento que o Palmeiras era melhor no jogo do que o Sim, Corinthians. tava controlado. O Ele fez 2-1, o jogo tava na mão. O Corinthians é o que a gente diz, Né? sentiu o gol, né? Então, assim, de certa forma, o Abel trouxe o Corinthians de volta pro jogo? Trouxe, né? Agora, mérito do Lázaro também, que identificou isso e falou, peraí, tem uma oportunidade aqui de virar até o jogo. E só não virou por causa do Everton. O Everton, pra mim, foi o melhor jogador em campo. Então ele foi justo, né? Foi um ótimo clássico, foi o melhor possível até pela chuva muito pesada ontem na Neoquímica Arena. Foi um placar que eu até esperava, o meu palpite do bolão dessa vez eu acertei 2-2. Você pode discutir arbitragem, vamos falar sobre isso, pode discutir escolhas, inclusive as más escolhas, entendo, do Abel no segundo tempo. Você pode discutir a escolha inicial ousada e que deu certo do Lázaro também, mas eu acho que foi um daqueles jogos que dificilmente, apesar da discussão de arbitragem, eu acho até menos discutível, e vamos falar já já,
Para mim foi um resultado justíssimo. O Corinthians começou melhor, fez 1-0, o Palmeiras demorou a se acertar. Quando se acertou, o Corinthians estava melhor, quando o Palmeiras empatou. O Palmeiras voltou melhor na segunda etapa, fez 2-1, poderia ter ampliado. E aí, quando o jogo meio que se arrastava, também por algumas mexidas infelizes do Abel, o Corinthians empatou, chegou perto, depois o Palmeiras cresceu de novo, até para um desgaste físico corintiano. Pelos meus critérios, 10 chances corintianas, 10 palmeirenses. O Palmeiras, sim, é o time a ser batido hoje em São Paulo. É o favorito, se fosse um campeonato por pontos corridos, seria muito favorito pelo tipo de regulamento e até pelo muito provável adversário dele já nas quartas, que é o ótimo time do São Bernardo, a coisa já complica por ser um jogo só. E acho que no frigir das bolas foi um resultado justíssimo. 2-2, o melhor clássico do Paulistão. Eu sei que não tivemos grandes jogos assim no campeonato, mas foi muito bom, inclusive pela chuva pesadíssima em Itaquera. Tava um negócio impressionante. Inclusive na primeira etapa você também estava lá. Quando o vento muito forte, pra você ter uma ideia, a viatura onde eu estava foi amassada pelo vento no estacionamento, que grades de ferro foram jogar para cima do carro no primeiro tempo. E nesse primeiro tempo muita gente acabou saindo dos lugares ali na tribuna oeste de Itaquera, porque tava aquela chuva de frente, na cabine onde estava, a chuva estava chegando, de uma hora que você só via pelo monitor da televisão, não pelo estádio mesmo, que estava complicado ver. E mesmo assim o gramado aguentou muito bem, como normalmente aguenta na Neoquímica Arena, e foi um jogo muito legal, muito bom, nuances e tal, o trabalho do Lázaro é legal, é consistente, o Corinthians vai evoluir e o Palmeiras segue muito firme e muito forte. A grande vantagem desse Palmeiras do Abel é que joga no Allianz Parque ou joga fora, joga bem, e quando não joga bem consegue ótimos resultados, e vai ser sempre um bom resultado empatar com o Corinthians e Itaquera. E agora, para o time do Lázaro, e não só do Lázaro, mas dos últimos anos do Corinthians, o Timão precisa jogar fora de casa, como joga muito bem na Neoquímica Arena. Do Palmeiras, eu acho que nesse jogo, até pela maneira como o Corinthians criou situações, e mesmo o time não tendo feito uma boa partida, é nessas partidas que você vai perceber a questão do elenco do Palmeiras, das duas baixas que eu tenho falado aqui sempre, que ninguém perde impunemente. O Gustavo Scarpa, melhor jogador do brasileiro, e o Danilo, um dos melhores meio-campistas jovens aí do nosso futebol nas últimas 2 ou 3 temporadas. Então, isso custa caro. Nos jogos contra os menores, não se percebe tanto. Mas num confronto maior, isso acaba ficando evidente. Ou seja, o Palmeiras se ressente realmente de mais material humano para substituições, trocas. Você tem um desnível que se acentua com essas duas baixas que o Palmeiras sofreu no final da última temporada. Da academia, mas aí ontem o Abel escolheu o Breno Lopes. E aí o Piperno até levantou essa tese. Ele acha que o Abel Ferreira foi de Breno Lopes, de Atuesta, de Jailson, e só colocou o Giovani com 40 do segundo tempo. 40, 41 minutos, para levantar, né, essa tese, né, essa teoria na cabeça da diretoria do Palmeiras, né, de que precisa contratar, para levantar essa ideia. Você concorda, Mauro Betti? Isso já aconteceu, assumidamente ou não, né? Assumidamente ao vivo ou, digamos assim, intramuros. Não estou falando pelo Abel não sei. Mas não é a primeira vez, que não será no Palmeiras e em outros clubes do Brasil e do mundo, que você usa um jogo como esse para falar, olha, estamos precisando. Mas claro, ainda mais em Itaquera, na casa do rival, toda a rivalidade, você não vai fazer, não, vou só jogar para a galera. Até porque o Abel já deixou muito claro. E ele não quer tanta coisa assim, acho que ele está certo. 1, 2, no máximo 3 reforços, daqueles que venham a fazer diferença. E ele deixou ontem, de novo, muito claro, eu gosto de elenco enxuto, que eu acho uma outra gigantesca discussão. Para mim envolve até o Guardiola, não estou aqui querendo comparar, mas o próprio Guardiola há muito tempo ele prefere elencos mais reduzidos. Eu acho um problema, como a gente acabou de ver terça-feira com o Paris Saint-Germain, quando colocou um moleque que é muito bom, o Zaire Emery, com 16 anos. É o jogador mais jovem a estrear no mata-mata da história da Champions League. Quando ele nasceu, para você ter uma ideia, o Sérgio Ramos estava jogando pelo Real Madrid contra o Arsenal numa mata-mata de Champions League em 2006. O próprio Messi estreou também em Champions League antes que nascesse o seu companheiro, o Zaire Emery. Então você precisa, e é muito talentoso, ninguém vai ser titular de um Paris Saint-Germain com 16 anos, mas você jogar a responsa para um moleque de 16 anos, aí você pode pegar o Endrick também, que acho que fez um bom jogo ontem, inclusive com a mudança tática, jogando na ponta esquerda o Rony de centroavante, como faria o primeiro gol, e como centroavante, não pela função, fez um outro gol de centroavante, o gol da virada momentânea do Palmeiras. Eu entendo que você precisa de reforços, claro que sim, e o Abel deixou claro, mas ao mesmo tempo você pode também criticar o Abel, assim, ao colocar o Atuesta naquele momento no lugar do Veiga, demorar para colocar o Giovani a partir dos 40 do segundo tempo, quando já estava 2-2 no derby, tantas vezes que ele coloca o Breno Lopes e o próprio Atuesta, né? Eu adoraria que a minha cachorra gostasse tanto de mim como ele gosta do Atuesta e do Breno Lopes. O Breno Lopes tem uma baita história, torço de coração mesmo que a Atuesta a faça no Palmeiras, afasta essa história no Palmeiras, mas fica meio difícil.
E ainda assim, com esses problemas ou essas limitações, o time é muito bom, muito bem treinado, trabalho longevo, são 26 meses. Também isso explica o 2-2 de ontem, a excelente fase do Palmeiras e esse processo de reconstrução corintiana. O Abel está 26 meses no Palmeiras. O Lázaro está fazendo um mês no Corinthians. Quer dizer, um mês como treinador, já esteve antes, conhece muito de futebol, é respeitado e querido, isso ficou claro ontem no elenco, dentro e fora de campo, não só por aquilo que os alvinegros falaram, né? Assim, eles querem que dê certo o Lázaro no Corinthians, acho que vai dar. Como está dando muito certo o Palmeiras, e ainda manterá esse nível, claro, se algum reforço chegar. Mas tantos assim, não. Porque o menino tem se saído bem na função do Zé Rafael. Quem de fato está substituindo dentro de campo o Danilo é o Zé Rafael mais atrás. E o Palmeiras vai achando algumas soluções. Mas quando precisa usar o banco, é mais ou menos o que aconteceu na segunda etapa ontem na Neoquímica Arena. Tá aí, galera. Facincani, Mauro Betti e o Mauro Naves falando dessa partida de ontem. E também aí das escolhas das substituições do Abel Ferreira contra o Corinthians. O Facincani pistola aí, revoltado. Concordo com o que falou o Facincani. Eu não entendi também as escolhas aí, as substituições do Abel Ferreira. Ele é um baita de um treinador, um monstro. Mas ontem, ali a escolha do Breno Lopes para entrar no lugar do Hendrick, eu não entendi. Quem sempre estava entrando era o Giovani. A torcida também que às vezes já até falava aí que o Giovani estava até merecendo ser titular, ele e o Hendrick. Mas eu não entendi a entrada do Breno Lopes. Será que o Abel quis mandar aí um recado para Leila Pereira, conforme falou o Mauro Betti, colocar esses caras aí num jogo grande para Leila perceber que tem que contratar mesmo. O Palmeiras tem que contratar, ter um banco ali mais qualificado, trazer 2 ou 3 reforços, como já falou o Abel Ferreira, reforços aí pontuais que chegam para jogar. E caso o Palmeiras precise ali ter uns jogadores mais qualificados, porque o Breno Lopes, o Navarro, o Atuesta e tem também o Tabata. Esses caras aí até agora não mostraram nada no Palmeiras. O Breno Lopes fez o gol no título da Libertadores contra o Santos. Já tem o seu nome aí na história do Palmeiras. Tem também os seus méritos, mas chega uma hora que não dá mais, né? E a torcida às vezes critica com razão. Então a Leila Pereira tem que abrir o olho e trazer reforços aí para o Abel Ferreira, porque em jogo desse tamanho aí o Palmeiras vai precisar de jogadores qualificados, principalmente ali para o banco de reservas na hora das substituições, ter jogadores mais qualificados, porque ontem saiu o Gabriel Menino, o Veiga e o Hendrick, o time caiu bastante o rendimento. Mas eu acredito que a Leila vai contratar após aí o final do Campeonato Paulista, quem sabe ela vai trazer reforços aí para o Abel Ferreira. Mas é isso, vou ficando por aqui. Deixa aquele like no vídeo para você estar fortalecendo o nosso trabalho. Se inscreva, ativa o sino das notificações. Valeu e até o próximo vídeo, galera.